Show, Beto. Aqui ainda não foi, aqui ainda tá preparando para gravar. Deixa eu só Foi, esperar já um que pouco. foi. Aqui Aqui já foi foi também. também. Será que o meu tá com Parece que problema aqui? E se o meu tiver com problema, temos um problemão, porque aí agora eu acho que foi. Boa noite, gente, tudo bem? Começamos mais um debate do Cineclube 04. A conversa de hoje é sobre o filme Das Tripas Coração, da Ana Carolina, de 1982. E o debate é com o crítico, diretor, pesquisador, roteirista, curador e outras tantas tarefas afins, Leonardo Amaral. Léo, fique à vontade para comentar sobre o filme. É a segunda sessão da mostra Nosso Próprio Rumo, Cinema de Ana Carolina, mostra que vai até semana que vem, né, com encerramento com o filme Sonho de Valsa, uma conversa com a crítica Carol Almeida. E, enfim, Léo tem todo o espaço aí para poder discutir as questões que alimentam esse filme, um filme que traz características que revelam muito do que foi ali esse começo de carreira da Ana Carolina, né, e também, assim, de certa forma, traça uma linha de conversa, né, de diálogo com o que a gente já vem exibindo aqui em outras mostras. Beleza? Fica à vontade. Obrigadão aí por ter aceitado o convite. Beleza. Obrigado, Roberto. Queria agradecer também esse convite para participar do Cineclube, comentando essa sessão, né? Assim, agradecer também a Lauren, o Rubens, o André, você também, Roberto. Fico lisonjeado, assim, de poder participar, comentar, especialmente de um filme que eu gosto muito, e de uma cineasta que eu adoro, assim. Acho que Ana Carolina me diz muito sobre vários aspectos mesmo, tanto enquanto um pesquisador, alguém que pensa o cinema, como também realiza filmes e mostras, né? E particularmente também esse filme ele fez parte, né? Assim, de uma curadoria que eu e o Roberto fizemos há 3 anos atrás, uma mostra, que é Mostra Escola Cidade Aberta, que tinha filmes estruturados nessa relação do espaço escolar como um lugar tanto de opressão, mas também de libertação, de contestação. E acho que esse filme ele ele traz tudo isso muito de uma maneira muito contundente, né? Assim, então, assim, eu organizei minha fala aqui, na verdade. Espero não me estender muito, assim, para que todo mundo possa participar também. Acho que toda sessão comentada, todo cineclube, eu acho que ele ganha muito quando há participação e o debate, né? E não uma fala só minha, até porque não sou nem que fosse, né? Mas assim, não sou um grande especialista no cinema da Ana Carolina, ainda que esses filmes perpassem minha trajetória em várias vertentes, tanto lá da curadoria, como cinéfilo, mas também na minha pesquisa de doutorado também. Bom, eu organizei, eu estou com uma colinha aqui, se eu ficar olhando para baixo, é porque eu estou olhando a colinha. Eu organizei essa fala em três eixos estruturantes que trazem três relações que eu acho em alguma medida, perpassam não só o cinema como um todo da Ana Carolina, mas especialmente esse filme, e acho que nesse filme isso está bastante evidente, que são as relações de classe, de gênero e a relação com a religião, assim, que especialmente a religião católica, né? Assim, acho que é um filme que traz o catolicismo, né, os dogmas católicos muito latentes e ao mesmo tempo questionados, né? E essas relações é, do
que eu trago como esses eixos estruturantes, elas, na verdade, todas são perpassadas por um quarto eixo, digamos assim, que é o eixo das relações de poder, assim. E acho que Ana Carolina, assim, lendo várias entrevistas e vendo várias entrevistas dela, e quem já teve a oportunidade de ver ela falar, ou ver o que ela escreve, ou isso está muito claro nos filmes dela, o quanto esse questionamento das relações de poder é algo muito proeminente, né? Assim, acho que é algo que ela trabalha, assim, se fosse configurar o cinema dela como algo muito forte, algo que ela traz como mote principal, digamos assim, seria, a meu ver, né, assim, acho que, pelo menos eu penso assim, seria por essas relações de poder. E aí eu organizei nesses eixos, nesses três, quatro eixos, na verdade, esse quarto eixo, na verdade, como eu disse, ele perpassa os outros três. Eu trouxe algumas coisas que são caras, assim, acho que o cinema dela, né? Assim, eu vi que semana passada foi um comentário sobre o Mar de Rosas, né? Esse primeiro filme da, primeiro longa, né, da Ana Carolina. Esse filme, o Das Tripas Coração, é um filme, é o segundo filme, né, do que seria essa trilogia, né, que terminaria ali com Sonho de Valsa. Que trabalha assim curiosamente com esses títulos que são bem que são ditos populares, né? Assim, que Mar de Rosas, Das Tripas Coração, Sonho de Valsa, né? E acho que eu começaria mesmo assim, depois desse prólogo, falando um pouco. Acho que o título é bem interessante, porque eu acho que ele traz em si a essência de que é esse filme, assim, das tripas coração, né? Assim, eu acho que é um filme que vai fazer o uso muito forte dessas entranhas mesmo, né? Desses do algo que está ali nas entranhas de uma de uma estrutura ali escolar, né, e mas também as entranhas das figuras, né, que ela traz como personagens, né, assim, e o coração como esse emocional, né, assim, então pensando nessas entranhas, aquilo que sai enquanto escatologia, né, acho que esse filme é fortemente marcado pela escatologia e pela histeria, né? Pensa na histeria como essa resposta também do corpo, né? Algo que é provocado nele, né? Assim, e aí, e a partir disso é que a Ana Karenina vai fazer, trazer esse gesto da iconoclastia, né? Assim que ela vai. Eu acho muito curioso porque o filme começa, né, já com essa chegada desse interventor, né? Que é o personagem do Antônio Fagundes, né, o Guido, e, e ele ali já adentra para a escola, ali é recebido por uma das alunas, né, que é a Maria Padilha, e ela perguntando o que ele veio fazer ali, aí ele, dentro de toda uma arrogância, uma prepotência, de de um gesto patriarcal, né? Assim, ele invade a escola, atravessa um corredor e vai dizendo que ele está ali para fechar essa escola, porque essa escola é comandada só por mulheres, e as mulheres estão destruindo essa instituição, né? É, que ele tanto preza e tudo mais. E aí, logo que ele chega, ele é levado até a, a uma sala, né, de reuniões. Ele vai aguardar ali a chegada, né, da diretora e as professoras, né? E ali faltando 5 minutos para a reunião, 5 para 5, né? Ele tem um pequeno cochilo, né? Que na verdade é uma grande incursão, acho, eu acho isso impressionante, assim, como que essa estrutura temporal no cinema da Ana Carolina é muito, ela trabalha
com uma grande genialidade, né? O tempo, né? Essa dilatação do tempo, né? Assim, estruturada por essa vertente que eu vou chamar aqui não de surrealista, mas de supra-real, assim. Acho que ela trabalha mais com uma relação de supra-real, assim, que está lá no Mar de Rosas, assim, naquela sequência gigantesca e maravilhosa, né, quando as personagens estão ali na casa do dentista, né, do Ari Fontoura, e ali aí vai ter aquela conversa toda insólita, que depois vai se desmembrar na sequência lá do caminhão de areia no consultório do dentista, né? É, E aí, curiosamente, na hora que eu tava vendo o filme, eu revendo ontem, meu pai chegou na sala, meu pai é dentista, ele ficou meio estranhou um pouco a coisa, assim, de o consultório sendo invadido pela areia. Mas, enfim, só um comentário fora de coisa, mas assim, e eu acho que a partir do momento o, o, o Guido, ele é tomado por esse sonho, né? Por esse delírio, por esse devaneio, né? Assim, é, o filme faz um movimento que eu acho maravilhoso e incrível, que é de não tomar necessariamente aquele sonho como algo dentro de uma subjetividade masculina, né? Não é um sonho necessariamente do Guido, mas ele é totalmente invadido por isso que eu trago essa ideia de, acho que supra-real, por esses sonhos latentes de todas as personagens, assim. E eu não estou aqui nem fazendo necessariamente uma leitura psicanalista, não. Assim, não quero entrar nessa seara, não. Assim, estou fazendo mais em como a imagem é tomada por essas outras formas, né? Assim, de todos os personagens que estão ali, né? E acho que a Ana Carolina ela trabalha essa histeria coletiva, aí eu acho que o filme ganha essa histeria coletiva, e acho que tem um texto muito interessante do Luiz Carlos Oliveira Júnior na Contracampo sobre o Mar de Rosas, que ele vai falar da Ana Carolina como essa cineasta da histeria, mas e como ela trabalha essa histeria em outros modos, ele vai chamar que a forma como a Ana Carolina trabalha isso é através de um dispositivo cinematográfico que é de uma câmera que sobrevoa a histeria, assim. Então ela se aproxima e se distancia a seu bel prazer, assim. Ela fica trabalhando nessas aproximações e aí a partir disso ela dá vazão com que todos os desejos e relações se aflorem assim em cena mesmo, né? E se constitui imageticamente, assim. E aí eu acho que o filme, no Mar de Rosas, se dá em alguma medida fortemente na cena lá do consultório do dentista, da casa e consultório do dentista, do casal, né, na verdade, né? Ele e sua esposa. E no caso específico Das Tripas Coração, acho que ele se dá no filme como um todo, assim. A partir do momento em que ele é tomado por esse sonho, ali o filme já entra nessa chave, assim. E aí vai trazer as relações mesmo das personagens, né, assim, e dos personagens. E aí eu acho que ela forma algumas relações duplas, né, assim, ela organiza, digamos assim, essa narrativa a partir de duplas, né? A diretora, as duas professoras e diretoras mais experientes, né? A Nair Belo e a Miriam Muniz, que vão ali trazer essa relação de alguém que tem um pensamento mais conservador, digamos assim. Depois ela organiza uma outra dupla, que é a dupla que é das duas professoras mais jovens, né? Com a Dina Sfati e a Xuxa Lopes, Renata e Miriam, né? Assim, e eu acho que é interessante como ela vai trabalhando os nomes também das atrizes com as personagens, uma experiência Nair e a Muniza,
E aí depois a Miriam vira o nome da outra personagem. E aí isso é muito curioso, porque das relações dicotômicas que ela forma, né? Ela faz umas projeções, né? Assim, ela projeta, na verdade, nas personagens algo que das jovens nas mais velhas, né? Assim, curiosamente, a Miriam, que é a Xuxa Lopes, é alguém que está ali caminhando para um certo conservadorismo, digamos assim, do que é a personagem da Muniza, que é a Miriam Muniz, né, a atriz, né? E a Renata já seria mais a coisa mais um pouco mais vou chamar aqui de relaxada, talvez, da Nair, né, assim, que olha com um certo otimismo, né? Tem um pessimismo e otimismo. E aí o filme já tem de cara, assim, de saída, um jogo com também, assim, com a pulsão de morte, né? Assim, que é a personagem da Xuxa Lopes, a Miriam, que chega para conversar com a Renata e ela traz nas mãos um passarinho, né? Que ela vai ali levar ali pro gás, né? Num gesto de um sufocamento, que é um sufocamento que perpassa aquele ambiente escolar inteiro, né? Assim, e aí entra um trio, na verdade, aí não seria a dupla, o trio, que são os três homens principais, né? Assim, tem uns ou outros, mas é o personagem do zelador, né? Faxineiro, o Guido, né? Que no sonho se transforma num professor, né? Da instituição, e o personagem do padre, né? O do pároco, do Neila Torraca, que tá ali também como mais um doutrinador, né? Ela coloca essas três faces, essas três peças masculinas como esse lugar da doutrina a ser corrompida, né? Assim, e a partir daquele momento, o desejo latente e sexual desse professor, do Guido, é, se transforma numa relação lá dupla com as personagens, né, com as duas professoras, e o zelador com as empregadas, e o padre, né, o pároco, com a sua relação especialmente com as jovens e com a personagem que eu acho muito impressionante, assim, a relação que se dá, né, que é uma relação ali de trans, né, assim, que é com a personagem da Joana, né, assim, que tem a cena, inclusive, muito da bola, né, dos personagens jogando bola, mas e acho que aí é que se dá essa relação de classes, assim, do filme. O filme é, faz uma separação muito clara de que as coisas ali não podem se misturar, né? Assim, tanto que tem uma conversa, acho que muito forte das empregadas, né? Das faxineiras, né? Que estão lá, como o sonho em primeira mão é um sonho do Guido, né? Assim, ele é supostamente desejado por todos. Isso vai sendo depois totalmente desconstruído, né? Vai sendo é, dinamitado, assim, né? Digamos assim. Mas aí tem um momento que elas estão falando, ah, mas ele é tão bonito, mas aí uma fala assim, ah, mas ele nunca vai ficar com você, ele é professor, ele vai ficar lá com as professoras. E essa relação de classe se dá, e aí acho que é mais um gesto muito impressionante da Ana Carolina, que é quando acontece a cena da participação do personagem do Otton Bastos, né, que é o acadêmico, que é o intelectual, que vai fazer uma visita ao colégio, né, e faz lá 1000 citações, é o marxista, né, alguém que se funda ali nessas relações de classe, é o que vai ter os seus contatos com as personagens, né, ali as empregadas, né, o que é subalterno, né, digamos assim, dentro do colégio. Mas aí quando ele tem a cena com a personagem
da Cristina Pereira, né, que é uma das empregadas, né, que tem um sotaque português, né, ela ali ele reproduz de novo uma relação de classe muito dada, né, assim, o grande ali existe na verdade para esse intelectual e aí mais uma vez Ana Karenina no seu gesto iconoclástico, né, iconoclasta, de trazer ali essa relação que se dá por algo subalterno, né? Algo que ele vai dizer, doméstica, né? Assim, e ele se impõe ali, né? Enquanto um patriarcado mesmo, né? Assim, e aí é mais uma crítica feroz, assim, né? E mais uma dinamitação, né, iconoclasta da Ana Carolina, né, nessas relações de poder. As relações de gênero se dão lá fortemente, né, em todas as falas, né, do, do Antônio Fagundes, né, isso é muito forte, né, assim, sempre colocando como aquele que traz o conhecimento, né, aquele que ilumina aquele lugar, que tem a verdade, mas isso aos poucos ele vai sendo é, alçado a um lugar de desconhecimento e de um corpo também, né? Que está ali assim, tanto que ele se prefigura ali na própria figura do Jesus Cristo crucificado, né? Mas ali não como alguém que injustamente está, né? Mas numa relação mesmo é, mais uma vez de projeção, né? Assim, ele se vê naquele lugar do desejo castrado de uma, mas ao mesmo tempo esse Jesus, né? Essa figura é, ela tenta na verdade escapar daquele lugar, né? Então assim, eu acho que a religião na verdade é um colégio católico, né? Então assim está em todas as falas lá da Miriam Muniz, né, assim, do personagem da Miriam Muniz, que está sempre reforçando isso. O final é muito forte disso, né, naquela fala, naquela aquela tentativa mesmo de sair de um sufocamento da personagem da Nair Belo. E, e acho que na forma mesmo como há uma espécie do duelo ali entre as personagens das duas professoras, né? Até o momento em que o sonho vai se findar, né? Quando elas chegam para a reunião e acordam o personagem, né? Do Guido, né? Deixa eu só ver aqui minha colinha. É, e aí o modo como a Ana Carolina vai trazer essas questões no filme, para mim, na forma, né, na forma fílmica mesmo, se dá em boa medida tanto no modo como ela conduz, ela conduz a cena, ela estrutura nessa, e acho muito feliz mesmo nesse comentário do Júnior, né? Dessa câmera que sobrevoa, que perpassa os espaços e que distancia, né? São vários planos desses corredores imensos, das personagens que andam, né? E nesse jogo mesmo da imagem com o que se fala, né? Assim, a personagem aquele momento em que as personagens, as duas professoras, né, a Renata e Miriam, estão caminhando e elas vão se desnudando, né? E elas fazem, eu me sinto muito, às vezes eu me sinto muito exposta, muito, mas é também um gesto de libertação, né, dentro daquele espaço todo concentrado por essas relações de poder, né, religiosas, de gênero e de classe, né? E de dominação, né? E também desse conflito de geração, né? As mais velhas que, que, que mandam nas mais, mais jovens. É, e ali acho que tem um processo, principalmente dessa personagem da Xuxa Lopes, de ir se desnudando e se libertando um pouco dessas amarras, né? Acho que ali naquele gesto no início do passarinho, e depois quando ela mata, né, o seu duplo, né, o seu doppelganger, né, que seria a Renata, né, no mesmo gesto de sufocamento também ali com o gás
do fogão, eu acho que ali tem um processo ali mesmo de como, em alguma medida, essa histeria e esse sonho latente da personagem invadisse por completo e dilapasse o do Guido, que não interessa mais. Ele vira, na verdade, ele só é um disparador, né? E outra forma que se dá, acho que é muito forte, acho que no filme, acho muito potente, né? Assim, e que a Ana Carolina trabalha isso muito bem nos filmes dela como um todo, né? Assim, eu acho que são filmes que se estruturam muito fortemente pela palavra, né? São os jogos de palavra e a forma como ela traz essa palavra é, é, em confronto com essa realidade, resgatando estruturas populares, né? Assim, tanto nos trocadilhos, nas rimas, né? Essas rimas que são rimas do vocábulo, mas também são rimas visuais, são rimas rimas tanto poéticas como visuais e traz principalmente essas falas populares, né? Essas cantigas, né? Isso que eu queria dizer, cantigas. Estava tentando lembrar essa palavra. Que está lá e ali se evidencia muito fortemente a coisa da escatologia, né? Que Bate-culhão, a forma como essas personagens ali. Agora eu entro especialmente, acho que nas personagens que eu acho que ainda não tinha falado sobre ela, que são as alunas, né? Que ali elas vão o tempo inteiro, não tem nenhum momento do filme em que elas não estão quebrando todas as regras, né? Assim, tudo que eu acho que existe naquela escola vazia, naqueles espaços é, gigantes e vazios, né? De algo que se dá muito numa ordem estabelecida, né? Você vê quando esse personagem do Guido chega, quando a reunião se dá, a espera, o relógio, o silêncio. A partir do momento que elas invadem qualquer cena que elas estão, elas são tudo é quebrado, assim, e tudo é colocado, é dinamitado mesmo, né? Assim, e aí tem as relações entre elas, né? Relações afetivas, as relações com desejos latentes, com vícios, né? Assim, tem a personagem que fuma, as personagens que se pegam, a, a relação entre. Isso visto muitas vezes nos pequenos cubículos, né? Acho que nas cenas das cenas mais acho que impressionantes, né, do filme, que é aquela cena do banheiro, né, que a câmera passa por cima mais uma vez, essa câmera que sobrevoa, né, o espaço e você vê a cada é, espaço ali dos banheiros, né, algo que acontece, uma que fuma, as duas que namoram, a outra que se desnuda, a outra. E o personagem, mais uma vez, o personagem masculino é aquele que fica querendo participar daquilo, mas quase sempre é apartado, né? Que é esse personagem do zelador, né? E é curioso, mais uma vez, a relação de classe que aparece aí. Porque o Guido ali com os professores, ele ainda é tomado pelas relações, as duas o desejam, então, porque em alguma medida ainda o seu ponto de vista ali aparecendo, ainda que ele vá sendo aos poucos invadido, mas para aquele que é o empregado, né? Isso é só uma possibilidade, no máximo, de estar ali numa certa euforia, né? Que é um momento que ele canta também com elas. É, mas eu acho que tem uma explosão, assim, muito forte dessa participação das alunas, das estudantes, né? E é isso que vai
estruturando é, todo o filme, né? Todo esse modo mesmo, esse modus operandi mesmo do, do filme mesmo, né? Da narrativa fílmica, né? De como aos poucos esse lugar de rigidez vai se dando como um lugar da libertação. Eu acho que pensando lá na amostra que eu citei, né, assim, que quando a gente fez, né, assim, era impressionante como esse filme ele trazia na essência mesmo, assim, a ideia mesmo de um lugar assim, quanto mais você impõe um certo rigor, uma ordem dogmática, uma ordem repressiva, mais isso faz com que se exploda uma resposta, uma resistência, mas principalmente uma resposta, e essa resposta vem na base de uma destruição daquilo que é imposto, né? Assim, acho que se pensar isso hoje, inclusive no país, o que é hoje, assim, fica a dica, né? Assim, mas é, eu acho que isso, né, na verdade, é algo. É como eu fico pensando nessa estrutura mesmo dos três filmes, da trilogia da Ana Carolina, como que isso aparece muito como uma construção mesmo de algo, assim, né? Ali no Mar de Rosas, a personagem da felicidade, né? Assim, nunca é possível a felicidade, né? Ou como diz o personagem do Otávio Augusto, né? Eu quero que a felicidade. Eu esqueci a fala, mas eu quero que a felicidade não exista, esqueci. Morra, eu acho que é morra, não sei. E aí depois, e essa repressão fica contida, né, ainda, por mais ela nunca vem como uma resposta direta. No Das Tripas Coração, isso explode totalmente. E no Sonho de Valsa, aí, que vai ser o comentário da semana que vem, a meu ver, isso vai para pra um gesto já tão. Já dinamitou tudo que são só os estilhaços, né, dessa relação que se dá ali na personagem da Xuxa Lopes, naquela grande caminhada por um imenso sonho, devaneio de desejos que ela conteve, agora ela solta, ela espalha para a tela, ela espalha e trafega mesmo, né? Assim. Mas eu acho que o primeiro momento é isso, assim, eu acho que não sei se eu fui muito confuso na minha fala, eu tentei organizar aqui, mas eu acabo adotando um pouco o método, às vezes, caótico da própria Ana Carolina, dos fragmentos, eu tentei meio passar a colinha aqui, eu acho que eu fiquei acabando indo e vindo mesmo, assim, acho que falei meio muito também, mas acho que seria massa abrir agora para a gente ir conversando mesmo e debatendo, assim, acho que vai ser mais legal. Mais uma vez, muito obrigado. Massa, Léo, valeu demais. Realmente é um filme que suscita, né, essa possibilidade múltipla de leitura, né, um filme cuja estrutura já traz uma certa abertura para a gente realmente pirar em relação às características estéticas, né, e as formas narrativas que o filme acaba alinhavando. Vou agora passar a palavra para os curadores da mostra, né, Lauren, André e Rubens. Fiquem à vontade para comentar alguma coisa a respeito e tal. E depois eu quero comentar algumas coisas também. Quem quer ir primeiro, gente? Eu posso? Tá. Rubão abriu ali. Vai Não, lá não, primeiro. é porque eu acho que a gente fica esperando um ou outro abrir para falar pro pessoal, podia ir, enfim. Mas Vocês ficam nesse jogo do faroeste e ver quem puxa o gatilho primeiro. não, eu posso falar aqui se for o caso. Vou puxar então. Vai lá, puxei. Não só. Tá, beleza. Valeu, Léo, demais, assim. Achei o comentário muito massa, assim. Achei que. Como você falou, né? Foi um comentário meio nos moldes Ana Carolina,
mas eu acho que também esse filme meio que pede esse tipo de relação, de visão, assim. Vocês estão me ouvindo legal? Só para saber? Então, beleza. Acho que esse filme também pede... Enfim, a gente estava comentando, antes de começar a sessão, que, enfim, eu acho que é um filme que, assim, partindo do Mar de Rosas e depois chegando no Das Tripas Coração, é um filme que ele já, em alguns sentidos, eu acho que ele evolui, assim, na quantidade de temas que ele toca. E eu acho que por isso mesmo, muitas vezes é um filme meio complexo da gente abordar, assim, como um todo, né? Enfim, um filme muito facetado, né? Aí tem duas coisas assim, que eu achei muito interessantes na sua fala, assim, e eu achei muito legal que você trouxe essa ideia de estruturas de poder, assim. Porque eu acho que no Das Tripas Coração, isso é muito evidente, mas em relação ao Mar de Rosas, eu acho que existe um elemento a mais, assim. Se no Das Tripas Coração existia um questionamento, assim, do que era aquela figura patriarcal, do que era a relação de família, do que era a relação da mulher, ou seja, a relação de gênero, a relação de classe, a relação hierárquica, eu acho que o Das Tripas Coração, ele dá meio que um passo a mais, assim, nesses questionamentos, quando ele coloca a religião no meio, né? Enfim, quando ele coloca essas pessoas dentro de um internato, de um colégio católico, assim. Então é mais um ponto que vai girar em torno, que vai orbitar em torno, assim, dessas questões. E o que- o- enfim, e o que eu acho incrível é como isso vai meio que costurando, assim, todas essas narrativas, como que tanto que depois eu li uma coisa muito massa, assim, que foi que eu achei legal que você falou que o personagem do Antônio Fagundes, o Guido, o sonho é dele e à medida que o tempo passa, o sonho vai sendo dinamitado. E é como se o Antônio Fagundes ele se visse pego para Cristo, assim, sabe? É como se as esperanças e os desejos dele fossem cada vez mais, ele fosse sendo perseguido e essas esperanças e desejos fossem acabando, até que chega um determinado momento onde ele próprio se visualiza crucificado, assim, é quase como se fosse assim, bom, beleza, eu perdi, assim. Eu vim aqui para tentar destruir essas estruturas, para tentar acabar com elas, representando o que é o poder maior, o poder hierárquico, e eu fui destruído em todos os sentidos, né? Assim, as minhas alunas, as pessoas mais novas, não se comportam, destroem tudo, enfim, transgridem todas as regras, fumam, se beijam, têm relações. As colegas dela, no caso as professoras, elas têm o coito com ele. Eu acho muito massa uma cena em que eles perguntam um pro outro, você gozou? E todos eles falam, não, não, não. Ou seja, tipo, nem o gozo que eles buscam o filme inteiro consegue se concretizar. E no fim das contas, as diretoras acordam ele sai daquele transe, ou seja, ele perde em todos os sentidos, assim. E enfim, eu acho que eu falei tanto que eu quase me perdi, mas eu queria ver você comentar sobre isso, assim, sobre como que você vê, assim, essa evolução do primeiro filme de ficção, né, longa da Ana para o segundo, e como você acha que a religião, assim, que é um elemento a mais, permeia essas relações de poder que você citou, assim. É, massa demais, Rubens. Acho bem precioso o seu comentário, assim, achei bem legal, assim. E total, assim, essa projeção, né, do personagem, né? Eu acho que é bem feliz essa sua fala mesmo, como se ele se visse ali colocado para Cristo, mas nem esse Cristo mesmo, até ele dá uma questionada, não me põe nisso aí não, assim, tipo, isso aí é com você. É, mas eu acho, concordo demais, assim, eu acho que é interessante como que ela faz esse gesto mesmo de complexificar ainda mais a abordagem temática, né? Assim, eu não sei se eu chamaria necessariamente de uma evolução de um filme para o outro, mas chamaria talvez assim de uma amplificação, porque eu acho que ela traz ali, acho que tem uma relação muito forte ali, né? Ela traz, é como se ela
coloca, por isso que eu falei um pouco desse caminho entre os filmes, né? Assim, ela coloca essa personagem, a personagem da Norma Bengel no Mar de Rosa, ela é de fato quase que é, estigmatizada, né? Ela tem os estigmas, mas ela é furada, ela é, tipo assim, pela filha, ela é abusada, assim, a resposta dela sempre é uma resposta, é uma não resposta, na verdade, né? Ela vai sofrendo aquilo tudo, e aí eu acho que, inclusive porque eu acho que tem uma contenção ali, aí a meu ver, né, assim, religiosa. Sim, acho que tem, a resposta não se dá exatamente porque ali existe na figura dessa personagem, assim, aí vocês podem discordar se vocês acharem, assim, eu acho que existe ainda uma espécie de culpa católica ou de algo religioso que impede que ela faça esse movimento de vez, ainda que ela tenha ali, porque eu estou falando de uma culpa católica, porque ela mata o marido, né? O Carvana, né? Assim, tipo, ela passa a navalha nele, então, assim, tem um gesto para mim ali, que é o filme inteiro ela tentando fugir, há uma fuga, tem uma fuga, então assim, a resposta dela é sempre em fuga. Tanto que é um filme em eterna fuga, né? Assim, ele não para nunca, assim. Ela sai de lá, ela vai para cá, até que a filha resolve, você não vai resolver isso aí, então morre aí com essa com a sua culpa e eu vou seguir aqui minha vida, porque eu não vou participar mais disso. Eu acho muito curioso, porque a resposta de quem quebra, na verdade, com as estruturas de poder no Das Tripas Coração são as alunas, são, mais uma vez, uma juventude, assim, acho que a resposta sempre vem do jovem, elas vão quebrar, e jovens mulheres, aí é importante dizer, colocar isso mesmo, são jovens mulheres que vão responder esse aprisionamento, né, assim, então, porque você vê que as personagens, é como se fosse assim, eu vou pensar essas estruturas hierárquicas e de poder e de contenção, e aí acho que onde a religião entra, né? Assim, é como se as personagens mais velhas, a elas não tem jeito mais, assim, é quase um pessimismo, assim, e a resposta delas é sempre pessimista, ainda que o personagem da Anne Belo sempre tente encontrar uma beleza naquilo que não é belo, né? Assim, é, mas no final ela vê que nem isso é possível mais, né? Na fala dela lá, assim, naquela histeria, né? No final lá, final, não final do filme, mas final do sonho, né? E elas vão acordar o personagem depois. As personagens das professoras, por mais que exista ali uma tentativa de sair, né? Uma tentativa de se deixar serem tomadas pelo prazer, né? Pelo desejo, na verdade, não prazer, pelo desejo. Você disse muito bem, assim. Não existe gozo. Ninguém goza ali, assim, não tem isso, o desejo continua latente. Ele não extravasa, não tem extravasamento. O extravasamento tá todo nas personagens ali, inclusive na forma como elas lidam umas com as outras, né? Cortam o cabelo uma da outra, tem um gesto assim, vou colocar aqui em aspas, agressão, inclusive mútuo. Assim, você não faz isso, vão cortar seu cabelo. Ah, você não quer fazer isso, então faça isso. Tem um pequeno bullying, muitas vezes. E ainda tem a personagem que é a personagem da Joana, que aí a coisa da religiosidade é muito forte, porque tem ali um corpo aprisionado, né? E esse corpo aprisionado ele vai tentar encontrar a sua libertação religiosa, na confissão, ali na relação com o padre. Só que a resposta do padre é de não libertação. Assim, e quando ele vê que existe ali algo aprisionado, ele vem como um desejo dele, não como um desejo dela, assim. E aí fica naquela. E o jogo é muito bom, né? Assim, da bola, né? Assim, é,
masculino, feminino, né? E feminino, masculino é uma agressão, né? Tipo, assim, é uma bola, não sei se aí chama queimada, que é esse jogo de acertar a bola um no outro, que em Minas se chama queimada, que é pegar esse jogo que separa o campo e você joga a bola para queimar outra pessoa. Mas é forte, é um gesto forte, né? De, de resposta no masculino, né? Assim, nessa dubiedade, essa relação dúbia, né, que existe ali naquela personagem, né? Mas enfim, acho que falei um pouco assim, não sei se eu falei, eu respondi. Não, show, valeu. Eu acho enfim, o que interessa não são as respostas concretas, é mais a gente criar as relações e aprofundar isso, assim. Então, massa demais, ó. Massa também. É, eu acho que uma dessas coisas que tu falou, Léo, sobre essa juventude que responde a essas estruturas de poder, é uma das coisas que mais me chama a atenção nesse filme também. E nos filmes da Ana Carolina, como de modo geral, ela pega esses elementos assim que formam as bases da nossa estrutura social, né? Como o casamento e a família, que a gente viu em Mar de Rosas, e aqui essas instituições da educação, da religião, e o próprio papel da mulher atribuído nesses contextos, e essas questões femininas que muitas vezes foram tabus, e às vezes ainda são, né? Como a questão do desejo, e realmente o papel da mulher nessa sociedade e essas normas que são impostas, normas de condutas, de como que uma mulher deveria ou não se comportar, que ela deveria ou não pensar, que deveria ou não falar, né? Essas normas que regem e que reprimem esse universo feminino. Como a Ana Carolina traz todos esses elementos que estão ali nessa estrutura social que a gente tem aqui, no nosso país, de uma forma quase que desconstruída, né? Ela traz isso ao avesso, tentando desconstruir tudo isso e o quanto a discussão sobre esses elementos permanece atual, né? Ela já era atual no momento em que ela fez o filme e permanece sendo hoje e continua sendo, e era atual, por exemplo, quando a minha avó estudou, a minha avó também estudou num colégio religioso para moças, sabe? Então, o quanto esses temas permanecem sendo atuais a serem discutidos, justamente porque eles estão intrincados ali na nossa sociedade e nas estruturas que a gente vive, né? E acho muito interessante, assim, essa a temporalidade das questões que a Ana Carolina nos propõe a refletir, né? Não sei o que tu pensa sobre isso. Legal demais, Laura. Eu, eu acho, sim, eu acho que tem uma. Eu fiquei impressionado, assim, assim, eu já vi esse filme algumas vezes, várias vezes, e eu sempre me impressiono o quanto ele é atual, assim, isso é algo que, para mim, tem duas vertentes, assim, algo que é bom porque ele é atual, porque ele é forte, porque é um filme, de fato, é, atemporal, né, digamos assim, mas ao mesmo tempo ele toca e aí a coisa triste, que ele toca em questões que até hoje são tabus, como você mesmo disse, assim, são essa repressão, essa forma, esse eu fico pensando muito como que eu acho muito impressionante como que a Ana Carolina filma os corpos. E aí eu estou falando tanto dos corpos masculinos quanto femininos, assim. Existe um modo de filmar e ela faz uso de muitas formas de se filmar esses corpos, né? Assim, esses corpos no espaço, né? E há uma nudez de ambos, há modos como eles aparecem
Mas, sobretudo, acho que são modos que retratam, a meu ver, eu vejo sempre esses corpos, em alguma medida, como corpos que estão na sua tentativa. Aí, para mim, uma das cenas mais fortes e mais interessantes do filme, que é a cena das professoras andando pelo corredor e se desnudando, e é muito interessante que é um grupo que caminha junto e depois só seguem elas, assim, pelo corredor, até que ela vai falar, né, dessa exposição. Eu acho que, assim, são corpos sempre numa tentativa de se desnudar, de se libertar, de uma libertação de amarras, né? A roupa como uma amarra ali, né? Assim, estou querendo fazer uma metáfora, aqui não, mas é mais essa metáfora pura e simples, mas assim, da coisa de libertação. E isso, assim, eu acho que, assim, fazendo um movimentozinho pro próprio Sonho de Valsa, isso, lá ele é ainda mais forte, né? Você tem às vezes uma personagem que vai se libertando, assim, ainda mais. E eu fiquei pensando nessa coisa da juventude. Me dá a impressão, assim, fazendo uma leitura, assim, meio uma composição narrativa, assim, é quase como se a personagem da Xuxa Lopes lá no Sonho de Valsa fosse, em alguma medida, uma dessas alunas, assim, que não conseguiu totalmente se libertar, que acho que aqueles é mais uma explosão, uma uma histeria, né? Assim, é por isso que eu falei, um extravasamento. Acho que, assim, a palavra seria um extravasamento coletivo das alunas. Eu acho que, assim, é interessante como elas funcionam sempre. Elas sempre estão juntas, elas sempre reagem juntas. Tem gestos individuais, como o gesto da personagem da Maria Padilha, que vai fazer xixi lá na igreja, e depois ela ganha lá a faixa de Miss Mijona, e é muito bom. Mas eu acho que sempre é um extravasamento, algo que vai extravasando. E isso vai para essa personagem, como se isso, por isso que eu falei, que é quase como se uma delas tivesse ali crescido, né? E tá ali nessa personagem da Xuxa Lopes no Sonho de Valsa, que é essa relação que ela vai ter ali com, com os desejos, com a instituição do casamento, né? Volta de novo a coisa do casamento, mas tem um mergulho, né? Literalmente tem um mergulho mesmo no filme, né? Assim, que é a coisa da banheira lá, assim, os spoilers, né? Tô soltando altos spoilers da próxima sessão. Mas eu acho que tem isso, assim. Eu acho que só fiz esse spoiler para dizer que eu acho que ali me parece que é uma personagem que mergulha, de fato. Mergulha nesse seu universo latente, assim. Acho que é isso, assim. E aí, Léo, beleza? Então, quero trazer alguns pontos aqui que nem você falou, né? A gente tem esse personagem do Antônio Fagundes, que ele chega já com intenções de fechar essa escola, assim, né? Mas eu quero pensar de tipo assim, porque assim, ele chega assim, quase com esse preconceito, essa relação patriarcal, né? Porque é meio que um colégio gerido por mulheres, mas acho que vale pensar, porque quase que esse colégio existe nesse mundo que já é patriarcal em si. E daí acho que quando a gente pensa nessa relação de opressão, a gente traz a Igreja Católica, é porque justamente a gente tem essa imagem de um Cristo que é um homem diante delas, né? E quando a gente pensa na personagem feminina da Bíblia, é justamente a Virgem Maria, né? Nessa relação de castidade, assim. Então eu acho que já opera de alguma forma dentro desse próprio colégio esse olhar dessa igreja cristã, né? Com uma forma quase de vigiar e punir. Daí quando a gente vai pensar nessas personagens de gerações diferentes, de certa forma, em algumas delas, justamente, a gente consegue ver reflexos de uma criação que provavelmente vem de colégios tal como esse, assim, né? E tanto que uma das personagens lá, a professora que tenta, enfim, punir a personagem da Mijona lá, ela justamente tem um pensamento de algo que tem que ser feito, né? Então, nessa relação de vigiar e punir, a gente justamente pensa que essas alunas, né, enquanto um coletivo, e nessas ferramentas de controle, a gente tem essas turmas onde a gente consegue lidar elas enquanto coletivo, mas existem as individualidades que
podem ser lidadas pontualmente, quando preciso, né? Então, tipo, nem interessaria que ela saísse de lá, seria quase que um martírio, mas punir ela ali dentro para que, né, esse rebanho não cause uma insurreição diante daquilo, assim. E diante disso, né, acho que essa estrutura que está ali, né, que vocês falam, né, Acho que travou aí, André. você fala, travou. Para mim travou, pelo menos. Travou quando você estava falando em estrutura, querido. Não falei desde o começo tudo, mas deixa eu tentar voltar aí, vocês me ajudem. Mas eu penso que, assim, que esse personagem que chega lá, né, o do Antônio Fagundes, que já tem suas intenções, e de certa forma ele quer manter um ideal patriarcal, assim, sobre esses corpos femininos, ele é ao mesmo tempo aquele que vai sexualizar essas personagens, né? Então, tipo assim, claro que elas dinamitam isso dentro do sonho dele, mas alguma coisa que, de certa forma, incita isso, esse próprio olhar, sabe? Ele quer punir aquilo a qual ele sexualiza. Existe dentro disso uma hipocrisia, que, na verdade, é bem pertencente, né? A gente vê em vários casos onde as pessoas querem algo, mas elas estão ali, de certa forma, incitando aquilo, né? Então, todas essas figuras ali que, de certa forma, condenam esse comportamento, sexualizam elas também, né? Tipo, desde o padre, todos aqueles personagens ali, né? Porque, assim, por mais que ele seja gerido por mulheres, questões pontuais muito importantes para esse sistema são geridos por homens, né? O médico, o padre, esse cara estão todos ali, de certa forma, tentando manter aquilo, assim. Então, a gente tem, acho que, esse coletivo que está rompendo, e que talvez consiga romper porque é um coletivo, né? Porque essas personagens, de certa forma, isoladas ali, elas têm conflitos e pouca, uma certa inércia, né, nisso, claro que, de fato, aos poucos vai dinamitando, assim. E, enfim, assim, ver como vocês falaram que vocês tiveram aquela mostra ressurreição dentro de um sistema e tal, assim, porque o colégio, acho que em grandes medidas sempre foi, mas, assim, ainda mais no católico, como um lugar de controle mesmo, assim, para garantir que as coisas não escapem do que elas deveriam ser, né? Você possa comentar aí também, lá, assim, vocês veem essa questão de Tá travando um pouquinho aqui ainda, André, mas eu acho que deu para entender assim, o sentido do que você queria dizer. estava me ensinando já. Não, acho que funcionou bem. Enfim. André, deu uma falhadinha no final da sua fala, mas eu consegui captar a coisa aqui. Rolando Léo, né? Captei a vossa mensagem. Mas, mas eu acho que sim, tem um total, né? Assim, você pensar que tem uma estrutura muito. É muito contundente, né? Uma coisa. Se for pensar desses colégios católicos, né, dessas escolas católicas, que é o modo como a cruz, né, o crucifixo, ele aparece, né, nesses lugares, né? Sim, geralmente são colégios, então tem um pé direito muito alto, né? Assim, então é, e essas estruturas, né, de grandes salas, né, salas de aula, sala e, e o crucifixo, né, ele aparece sempre colocado no alto, né, geralmente centralizado no alto, orientado de uma forma em que, se você dentro da sala de aula, do modo como você olha, você vai ver o crucifixo porque está ali em cima do quadro, né, assim, Bolsonaro ia ter um regozijo, né? Deus acima de tudo mesmo, né? Tá lá, que é a forma como é colocado, né? Assim, esse modo, né? Porque é uma total uma relação nesse sentido bem Foucaultiana, né? Assim, só que não é nem esse olho que vigia e pune lá do panóptico, né? Porque não é alguém vigiando, mas é algo que vem ainda mais, porque a estrutura de poder é que, na verdade, impõe um olhar, que é o olhar de Deus, né? Seria o olhar divino,
que te impede, na verdade, de fazer certas coisas por conta de uma culpa católica. Por isso que acho que tem um trabalho da Ana Carolina o tempo inteiro com essa relação de culpa católica, né? Assim, o catolicismo, ele se funda principalmente numa relação de punição, mas uma relação de culpa. Mais do que punir é você é colocado numa relação de culpa. Se você é culpado, a sua única forma de retomar alguma coisa é você é, se confessar, né? Você confessa aquilo que você fez e a partir pede perdão, então tem uma clemência, e a partir daquele momento você pode, é, em tese, você pode voltar. Você se eximiu dessa culpa, né? Então, a partir do momento que você coloca esse Cristo, né? E é muito interessante, mais uma vez, essa coisa da projeção do personagem, né? Do interventor, né? É muito bom a palavra assim, é que ele logo se apresenta assim, que ele, quando ele chega no colégio, a Maria Padilha pergunta, mas o que que você é? Você é um diretor? Não, eu sou um interventor. Então tem como se fosse uma intervenção divina mesmo, assim. É como se chegasse esse ser que vai fazer essa intervenção em nome dessas estruturas de poder. Agora eu não estou colocando só em nome de Deus, essas estruturas de poder. Vou fechar esse lugar porque ele não funciona mais, porque ele tem sido dominado demais por essas mulheres. Assim. Aí tem uma estrutura de poder que é religiosa, é uma estrutura de poder patriarcal, é o homem que vem para fazer esse gesto. E ainda tem uma relação também de classe, assim, que é fechar aquele. É a posição, né? Eu sou o interventor, é aquele que tem um poder maior, hierarquicamente está acima das outras, das diretoras, até chegar no baixo escalão mesmo dessa estrutura hierárquica de trabalho, né? É curioso, assim, só quem trabalha no filme são, de fato, as subalternas, né? São aquelas que tem uma figura, né? Que é uma figura que chega lá rapidamente, que ele é uma espécie de jardineiro, que ele quer entrar, e quando elas estão fechadas, eles mandam ele embora rápido, é mais uma figura masculina. Mas eu acho que a projeção do personagem, quando ele se coloca ali também como alguém crucificado, assim, olha, eles estão me crucificando, mas é também alguém que, assim, olha, eu vigio aqui, eu sou essa figura da cruz que está ali como esse panótico divino, né, digamos assim. E eu vim para punir, assim. Tanto que, só que ele sucumbe, né, assim, acho que tem uma coisa da estrutura, por isso que eu falei de um sonho invadido, dinamitado, dilapidado, por esses outros sonhos, esses outros desejos, esses outros delírios, digamos, esse delírio coletivo, essa histeria, por isso que eu uso a palavra histeria, assim, porque é isso, assim, ele não consegue, não dá conta, até que esse próprio Jesus, ele não consegue dar conta disso mais, o filme já. Por mais que ele fale lá no final, depois que ele acordou, não, vou fechar mesmo, essa voz entra até como um off, né? Esse colégio vai ser fechado, mas, enfim, já tá corrompido, assim. A estrutura já está corrompida. Não adianta ele fechar, assim. Por isso que eu falo, essas personagens, a personagem lá da professora, das mais velhas, já são resignadas, tem uma questão de resignação ali nelas. Eu acho que as professoras mais jovens são aquelas que uma mata o seu, por isso que eu acho quase um doppelganger, ela mata o seu desejo, que ela mata a que se dá mais, que se entrega mais. Então ela se contém, elas não têm jeito, mas as alunas não. As alunas já fizeram, elas já estão fumando, elas não vão parar de fumar, elas não vão parar de ficar umas com as outras, elas vão desejar o professor mesmo, vão desejar quem quer que seja. Já está dado, já está dado. Elas já corromperam, e ainda bem, a instituição. Está para além das escolas, está para além dos muros da escola, assim. Está para além daquilo, assim. Enfim. Roberto, você ia levantar um ponto aí antes? Isso. Também abrir, porque é o tempo, né, em que as pessoas vão pensando em perguntas, comentários.
Se quiserem mandar alguma coisa, não precisa abrir a câmera, fiquem à vontade, gente. Mas, enfim, só um breve comentário, e pegando aí vários ganchos relacionados ao que vocês disseram, é claro que as características estéticas e narrativas desses dois primeiros filmes, elas são bastante salutares, né? Realmente, assim, e assistir a essas duas obras traz uma certa impressão de nunca visto, né? De ser arrebatado por algo que é muito diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver, não só no cinema brasileiro, mas em outras cinematografias. Mas talvez o grande intuito, né, o X da questão da gente ter trazido essa mostra da Ana Carolina para dialogar ali com a mostra que é aquela mais relacionada ali ao cinema marginal, né, que foi anterior, e a próxima, que é mais dedicada à política na boca do lixo, é entender esse cinema realocando ao tempo presente, né, é mostrar para a galera que está assistindo que realmente existem possibilidades de se pensar a política, de se pensar essas construções de pensamento como forma de resistência, para além das caixinhas, para além dos moldes, né, sem que a gente fique ali o tempo todo bitolado, rodando em círculos. E acho que todas as falas trouxeram, né, um pouco dessa dimensão a respeito da possibilidade criativa da Ana Carolina e de como que ela acaba, muitas vezes, dinamitando, né, essas características mais básicas, né, mais esperadas por parte do espectador. E uma delas, que eu acho super interessante no caso das Tripas Coração, é o fato desse olhar ser mediado, né? Assim, temos aqui várias mediações. Por exemplo, o mote narrativo do filme parte de um sonho desse personagem interventor e um sonho aparentemente muito breve, né? Eu falo em matéria de tempo físico, é um sonho de 5 minutos que se materializam na narrativa em 1h40. Né? Então, na cabeça do Fagundes, ele teve apenas 5 minutos ali, né, até a reunião começar, até ele ser acordado, enquanto a gente tem ali 1h40 de diversas situações narrativas acontecendo. E ser o tempo todo esse sonho mediado por esse olhar masculino. Né? O filme assume isso muito bem, assume o fato de termos esse ponto de vista ali interseccionando todas as relações, todas as exposições corpóreas, de pensamento, todas as ações realizadas pelos personagens têm a ver, né, com esse crivo. E também outra mediação que está acima dessa, que é a da própria Ana Carolina, que é como ela articula esses procedimentos estéticos e narrativos para mostrar isso, né? E só isso já nos dá uma dimensão bastante interessante para a gente pensar noções como lugar de fala, né, perspectiva a respeito da construção de personagens, uma vez que a gente tem aqui uma série de dobras e desvios que nunca tornam essa assimilação do ponto de vista como algo simplório, sabe? Dá para chamar o filme de machista, por ele ter sido construído pela perspectiva masculina? Eu acho muito difícil. Dá para chamar um filme de misógino como esse? Também é muito difícil. E aí eu puxo para o atual, assim, puxo para como que a gente tem lidado com essas construções, assim, para a gente entender que é possível, sim, se construir um filme, né, um filme dirigido por uma mulher, todo concatenado por um ponto de vista masculino, e esse ponto de vista masculino trazer esses desejos e também a supressão desses desejos. A primeira coisa que eu queria dizer é isso. E a segunda tem a ver com muito do que vocês disseram relacionado à religião, às estruturas de poder, que eu acho que aqui, para além desse acréscimo religioso, a gente tem uma espécie de aglutinação desses espaços de poder metaforizados. Porque essa escola, ao mesmo tempo, é uma tradução desse pensamento religioso, né, estruturado de forma vertical, como o Léo bem falou, também, por causa da histeria, né, por causa desse comportamento
arredio, agressivo, muitas vezes por parte de todo mundo, é também um pouco uma espécie de manicômio, né? Se manifesta assim em alguns momentos do filme, né? Até pela Travou só pra mim ou pra todo mundo? Travou aí, Deu uma Roberto. travadinha. Deu uma travada. perspectiva do sonho, né, ser colocada aí. Em qual parte travou, gente? Para eu entender. Você estava falando do. Deixa eu ver. Acho que travou quando você estava falando começando a falar da relação De do. aglutinação de espaço de poder, Isso. era alguma coisa assim. A última coisa que eu anotei foi isso, a aglutinação dos espaços de poder. Ah, tá. Então travou muito, então, gente. Não, não, que bom que você falou, Rubens. Eu já estava falando tempo outras coisas. Mas, enfim, quando eu estava falando dessa questão da aglutinação, para mim aqui a gente tem metaforizado ao mesmo tempo um espaço que esse espaço religioso mesmo, esse espaço vertical apresentado, né, por essa relação da escola com o catolicismo. A gente tem uma espécie de metáfora de manicômio, uma vez que o sonho vai ali orientando, né, as ações, o modo como essas ações se apresentam para a gente. Então, há a histeria por causa disso também, né? Por causa dessa exposição, muitas vezes cheia de devaneios, de falta de controle em relação à pulsão sexual, né? A pulsão de desejo das personagens. Também tem aqui uma espécie de metáfora de aprisionamento, já que toda a narrativa acontece dentro desse espaço, né? E é sobre esse espaço, né, que a gente está ali discutindo uma possibilidade de futuro ou não, né? E também a escola sendo apresentada por um viés que não é necessariamente o mais costumeiro, né? Assim, a escola aqui, muito mais do que espaço de aprendizagem, né, espaço de transmissão de conhecimento, é esse espaço de rebeldia, né? É um filme que eu acho muito curioso nesse sentido, porque ele assume isso, ele coloca isso como base, como mote central. Ele é, antes de tudo, um filme sobre rebeldia. Se a gente pega, por exemplo, o Zero de Conduta, que é talvez o grande exemplo de filme feito em escola, filme que lida com essa questão da opressão e da resistência, é um filme que está ali mostrando, de certa maneira, os dois lados e assumindo um desses lados para, enfim, construir sua narrativa. Aqui no Vixe, Roberto, travou de novo, cara. Travou, né? das tripas, travou. Já tô concluindo. Voltou? Voltou para vocês? Você estava falando do filme do Jean Vigo. Beleza, só concluindo aqui. Então, assim, as tripas corais tem essa perspectiva, né, de um arredio, rebelde, sendo colocado desde o primeiro momento, até mesmo porque é um filme, né, articulado por um sonho. E mais do que um sonho, muitas vezes, uma relação com um pesadelo, né? Quer comentar um pouco, Léo? Não, sim, achei bem massa sua fala. É só um finalzinho, que eu não peguei, só deu uma travadinha, sua voz ficou igualzinho do CPO3 lá mas eu entendi. Eu acho que primeiro foi as suas duas falas, né? Assim, acho bem massa o que você falou, assim, de pensar formas de se construir um filme fora das caixinhas, né? Assim, fora de como se tudo precisasse seguir um manual, né? Assim, de instruções, né? Você tem que abordar isso, você só pode fazer desse jeito. É isso, né? Como você vai fazer um filme sobre libertação feminina e eu acho esse filme muito foda nisso, né? Porque é um filme de libertação feminina, assim, né? Principalmente dessas personagens, que se dá a partir narrativamente a partir do ponto de vista de um homem e sem e acho que tem você falou a coisa desse personagem é muito forte a coisa que quando ele vira o professor, o começo do sonho dele
e ele tá falando lá com as alunas, né? E ele falando que as mulheres, não sei o que, são inferiores e tal. Ali ele lança a cartilha dele, né? Assim, a cartilha do machismo e do patriarcado, tá toda dada naquela fala dele, né? Aí até uma delas, e ainda tem uma coisa assim, da invasão do desejo, né? Assim, como que ele vai trazer o desejo dele ali por essas alunas, né? Uma delas vai perguntar assim, você é solteiro, professor? Eu sou solteiro, sou solteiro. Solteiro, minha filha. E eu acho que depois disso o filme vai sendo esburacado, né? Essa coisa dinamitado mesmo. Acho muito, muito massa isso que você falou também da aproximação mesmo da escola como manicômio, né? Assim, pensando mais uma vez até lá no Foucault, né? De novo, né? Assim, como que a prisão, e também uma prisão, né? Assim, porque eles são aprisionados. O filme tá todo o tempo inteiro confinado dentro da escola. Não tem nenhum momento em que o filme inclusive, as únicas sequências fora que alguém aparece fora da escola é o faxineiro, é a faxineira. As alunas, quando elas estão fechadas, elas estão gradeadas, né? Assim, é uma estrutura de grade, assim, elas estão. Então, assim, é um filme que está lidando, assim, ele é exemplar do Vigiar e Punir mesmo, assim. Ele é Foucaultiano de cabo a rabo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é Foucaultiano ele traz a estrutura Foucaultiana para depois fazer isso que você falou, acho que trazer o resto da rebeldia mesmo, e aí acho que inclusive resgatando a sua primeira fala, eu acho que ele só traz, ele é também, e por isso ele é muito forte esse filme, ele consegue fazer as coisas fora das caixinhas exatamente porque ele assume de partida sua rebeldia. Assim, a gente vai fazer isso do começo ao fim. É isso, não tem espaço mais assim. A última vertente de algum aprisionamento, de alguma coisa, está nessas professoras, está no passarinho preso, trazido na mão, colocado ali no gás, e que assim, essa é a última forma, a última coisa contida. O resto é extravasamento, sim. A rebeldia está naquilo que extravasa, né? É isso. Pode responder, Roberto. Fica à vontade. Não, eu ia passar adiante, na verdade. Ia ver se vocês querem comentar mais alguma coisa, se o público aí quer colaborar também com o debate. Eu acho que seria bacana ouvir as pessoas que assistiram o filme. Não sei exatamente quantas pessoas que estão aí realmente, né, conseguiram ver o filme, mas eu acho que bacana isso, né? Bacana essa troca. Mas fica à vontade, Rubens. Não, eu ia fazer a mesma coisa, assim. Ia perguntar se o pessoal aí que tá vendo não quer endossar alguma ideia, não quer, enfim, sugerir algo. Não precisa abrir a câmera também. Pode, enfim, mandar pelo chat. O Elias mandou uma mensagem que eu vou ler, Léo. Não sei se você consegue ver, já que você está no celular, mas daí eu vou ler, enfim. Eu comparei um pouco com o Clube dos Cinco, mas não estava entendendo por quê. Não sei se você vê também essa relação, Léo, com o Clube dos Cinco, do John Hughes. John Hughes, né? John Hughes. Assim, acho que a coisa do Clube dos Cinco, assim, tem a coisa, né, estrutura escolar, também, né, assim, acho que mas eu acho que o Clube dos Cinco, ele faz de uma outra forma, né, ele quase que traz, ele não é um filme coletivo, né, não é um extravasamento coletivo, né, assim, ele trabalha numa chave quase de figuras com estereótipos, né? Assim, o nerd, a descolada, o rebelde, para estilhaçar, né? Assim, acho que curiosamente o filme tem o filme começa, na verdade, com estilhaçamento, né? Tem abertura e truf, estilhaço. Acho que é um filme
que esses personagens vão se libertando a partir desses estilhaços da instituição escolar. Então, acho que nesse sentido tem há um gesto de quebra, né, também, assim, mas eu acho que a diferença que eu veria seria mais assim, eu acho que enquanto o das Tripas Coração faz um gesto que é mais de um coletivo, né, assim, algo que se dá por esse extravasamento coletivo, que eu falei dessas personagens sempre junto, agindo juntos e quebrando com as regras todas, enquanto ali a libertação daqueles personagens é um processo, na verdade, de libertação individual, cada um vai sendo afetado por aquela contenção, né? Assim, um filme de contenção, assim, da, cada um por seus motivos diferentes estão ali para fazer aquela prova e vão se conhecendo e vão criando uma relação ali entre eles, mas o filme não necessariamente, eu acho, ao meu ver, né, assim, minha forma de olhar para ele não faz um movimento de extravasamento total, né, assim, acho que ali ele é mais um filme de afetação, assim, que os personagens são afetados pela aquela tarde, né, em que eles vivem e debatem coisas e se conhecem e são entrelaçados pelas suas conexões e desconexões, né? E outra questão também, né, assim, no caso da comparação que o Elias fez, né, que é a diferença de tom, né, no filme da Ana Carolina nós temos um investimento muito grande em simbologias, né, em metáforas, em coisas que são menos naturalistas, menos realistas. No caso do filme do John Hughes, que eu adoro, acho um cineasta incrível, assim, um cineasta que precisa ser redescoberto, né, por um viés político, sobretudo, nós temos já um investimento mais realista, sabe? Então, acho que talvez essa fosse a grande distância entre esses dois filmes, embora seja realmente possível fazer essa aproximação, porque são dois filmes construídos dentro desse contexto dos anos 80, dessa relação entre opressão e resistência, né? Enfim, acho bem legal aí a leitura do Elias e que bacana que ele lembrou do Hughes. A Ivonete falou que viu o filme nos anos 80, lembra pouca coisa, mas está aqui ouvindo a gente com deleite. Valeu, Ivonete, obrigado. E o Jean, né, perguntou se pode fazer uma pergunta. Claro, Jean, pode fazer. Salve, rapaziada. Obrigado aí pela oportunidade de fazer pergunta e por mais uma sessão aí do 04. Então, tipo, eu tive a impressão que esse filme é um filme muito... Ele é muito intenso, assim, tipo... Parece que essa rebeldia das personagens, ela é muito refletida quase como uma coisa meio anárquica, assim, a tudo que está acontecendo ali, todas aquelas relações, assim, que são impostas a elas. E eu acho que esse tipo de intensidade, ela é muito abraçada pela mise-en-scène do filme, tipo, são cortes muito, muito bem demarcados, e aí, às vezes, a gente fica meio perdido, assim, com tanta coisa que tá acontecendo, tipo, tá acontecendo alguma situação e aí corta e tu continua ouvindo aquela situação, mas aí tu vê uma outra cena de dois personagens conversando enquanto tem uma outra pessoa, tipo, aquela mesma situação anterior sendo escutada, enfim. E aí eu queria fazer essa pergunta assim para vocês, como vocês veem essa intensidade que a própria mise-en-scène do filme abraça? Como é que vocês veem essa relação de linguagem junto com o que acontece, assim, do discurso, enfim, as ações do filme? E brigadão aí, rapaziada. Tamo junto. Massa demais, Jean. Eu acho que eu só um pouquinho antes de responder, mas acaba conectando com a sua pergunta também. Só a coisa das simbologias, né, que o Roberto falou, tem uma que estava me escapando, que é a do piano. O piano é o tempo inteiro, ela cria uma espécie de simbologia do piano com um falo, né? Assim, ele sobe, o piano que não sobe, tem todo um jogo de palavras, né? Mais uma vez a coisa verborrágica e mais uma vez a coisa escatológica
Mas que é isso, né? Ele tá sempre meio jogado e no final ele quebra, né? Assim, tem mais uma vez a coisa do estilhaçamento, assim, esse piano, ele tá o tempo inteiro perpassando o filme, uma tentativa de fazer de colocá-lo, né? Levá-lo para a escola, e ele nunca é possível, né? Me remete um pouco até as avessas, o Anjo Exterminador, né? Do Buñuel, né? Assim, lá no Buñuel, ninguém consegue sair, o piano nunca consegue entrar, né? Assim, nunca é possível fazer esse transporte, ele nunca se transporta, ele nunca é colocado. Eu acho que tem a ver um pouco essa coisa de como que ela estrutura mesmo essa linguagem, né? Em termos de linguagem mesmo, esse caos, né? Você acha que ela trabalha muito essa relação com o caos, essa relação com, com, com caótico, né? Com caos, né? Assim, acho que isso está na mise-en-scène, de fato, assim, como você mesmo trouxe, assim, de como ela organiza, né? Assim, me parece que assim, o filme está sempre lidando com essa anarquia, né? Assim, a forma como ela encontra de trazer essa anarquia que está para além da encenação, da fala, né? Pela organização narrativa e textual do filme tá na própria forma como ela conduz, né? Como você bem disse, assim, acho que é tudo muito anárquico, né? Eu fico pensando uma sequência que diz muito disso que você falou, é a sequência lá do recital, né? Assim, no final, né? Elas cantando, uma coisa acontece lá e tá lá o Otton Basso com a Cristina Pereira lá no espécie de sótão da escola, e tá também a relação das outras personagens, e elas cantando aquela coisa lá toda maluca, né? Assim, acho que ali é um gesto assim de uma anarquia absurda e ao mesmo tempo de um refinamento estético e de montagem, né? Assim, de articulação de montagem, concepção de planos, que é muito impressionante, assim. Eu acho que ela me lembra em alguma medida essa sequência, mas eu acho que assim, até em um certo ponto, por mais que elas tenham modos completamente diferentes de conduzir as coisas e as temáticas sejam muito diferentes, mas uma forma de conexão de coisas, às vezes muito díspares, às vezes muito anárquicas, com a Akira Muratova, que faz algo também isso. Ela vai concebendo esses estilhaços, é como se ela fosse lidando com estilhaços, e a Kira Muratova, ela faz muito isso, né? Tanto, não à toa, assim, vários filmes dela, espelhos que se destroem, que se estilhaçam, vidros que se quebram. E acho que a Ana Carolina tem também essa coisa de. Acho que é muito interessante como nos filmes ela tem essa relação com os personagens no espaço, se dá também numa outra relação metafórica e de simbologias com os objetos, né? Mais uma vez o piano que nunca consegue, que se quebra. No Mar de Rosas, isso assim, é o tempo inteiro, né? A agulha, é o lenço que se sangra, que impede, é a areia que invade e toma o espaço como um todo, e a porta que se quebra, né? Que quando quebra a porta, e aí tem um personagem lá do dentista, né? Do Ari Fontoura, que vira e fala assim: eu olho para a porta quebrada e fala assim: tem que consertar essa fechadura aqui, tipo assim, a casa está toda destruída, assim, é um movimento sempre disso, assim, de um todo que se focaliza numa pequena coisa, na verdade, que está toda dominada pelo anárquico, né, pelo caos. Quase que ela fica sempre fazendo esse movimento, né, do todo para o micro. Acho que isso é exemplar, fica pensando, para pensar mesmo assim, tanto essa cena lá do recital no final da cantoria lá, quanto essa cena mesmo lá do Ari Fontoura lá diante da porta totalmente destruída, né? Assim, é isso. Pô, que massa. Maravilha. Pode falar, Rubão. Pode falar, fica à vontade. Não, muito massa, Léo, muito massa mesmo, e eu concordo muito, assim, a questão que o Jean levantou é uma coisa que ficou em mim demais, assim.
Quando a Ivonete tinha falado sobre que ela viu o filme nos anos 80, eu não sei se ela viu, né? Eu respondi ela no chat, mas se ela quiser falar também sobre como foi a experiência de ter visto, né? Tipo, enfim, o Das Tripas Coração nessa época, porque como a gente já tava falando aqui, tipo, é um filme que até hoje soa muito atual, assim, infelizmente, na real, né? Enfim, mas a gente pode relacionar ele com N mil coisas. Eu acho muito interessante pensar, assim, e poder ouvir também sobre como foi ver esse filme naquela época, se ele tinha mesmo esse impacto. Eu achei muito interessante quando o filme começa, é uma marchinha de quase de carnaval, se eu não estou enganado, assim, alguma coisa falando sobre escola cair, sobre instituição acabar, assim. Eu não me lembro exatamente, mas acho que grosso modo era isso, assim. Eu fiquei pensando muito no momento político, assim, e me pareceu de cara que era uma alusão política, assim, muito evidente, assim, do fim da estrutura, assim, até com o momento da reabertura, assim, enfim, aquele homem a marchar para uma instituição, assim, então, enfim. Não sei se a Ivonete me ouviu, mas, enfim, porque eu, enfim, queria ter esse feedback de como é passar por isso, então, enfim. Mas segue o jogo, galera, enfim, é isso aí. Eu não sei se ela tá aí ainda ouvindo a gente, mas fica à vontade, Ivanete, para falar quando quiser, né? E bacana isso, o Léo estava falando sobre essa simbologia do piano, e aí isso me faz lembrar, de certa forma, um poema lá do Drummond, em que ele, né, descreve um piano e a relação dele com a família e tudo mais, e é um piano velho, é um piano rouco, é um piano que não serve mais para nada. E eu acho que também é possível a gente fazer uma associação com o pensamento da Ana Carolina, né, sobre esses cortes geracionais. O piano, de certa forma, também representa isso, a tradição, a família, aquilo que é herdado, aquilo que vem de geração a geração, que é realmente, né, muito, muito pesado para ser transportado, e eu acho que ele também representa muito dessa falência da estrutura de poder, né, assim, não serve mais, o piano não se associa mais com a geração das alunas, é algo que está lá preso ao passado e está sendo mantido a fórceps, e que a gente tem que lidar com isso do jeito que conseguir. Só para complementar, Roberto, eu acho que o piano também é um par muito forte pro personagem do Antônio Fagundes, assim, porque a primeira cena em que o piano aparece, as duas professoras estão numa sala e o piano quebra a janela, como quem diz assim, tipo, enfim, eu vim aqui para quebrar essa estrutura. No fim das contas, o piano vira essa batuta, assim, eu vim aqui para tomar esse lugar. E, enfim, ao fim do filme, o piano nunca consegue encontrar seu lugar e ele acaba igual o personagem do Antônio Fagundes, assim, estilhaçado. Ele vai tentando entrar na estrutura, vai tentando achar seu lugar, vai tentando se encaixar, vai tentando ter seu reconhecimento, assim, e sempre falha. O Gabriel fez um comentário aqui maravilhoso, né, que ele acha muito doido o jeito romântico que o Guido se coloca no sonho, né? Parece um professor de cursinho escrachadão. Total, acho bem engraçado. Quer comentar um pouquinho, Gabriel, sobre isso? Pode ficar à vontade aí para abrir a câmera, o microfone. A Ivonete também comentou. Daqui a pouco eu passo para ela. Bom, passar para a Ivonete, então. Comentário maior que os filmes dela eram esperados com muita expectativa. A Ivonete acabou acompanhando, né, um pouco a trajetória da Ana Carolina, lá desde dos primeiros filmes. E ela fala que entrevistou a Ana Carolina em Porto Alegre uma vez, e a figura dela é muito calma, suave, leve, contrastava com esses filmes malucos. O Léo também teve uma experiência bem curiosa de conversa com a Ana Carolina, ele pode comentar a respeito disso também. E a Ivonete continua aqui falando, mas como falei na semana passada, tem problemas com os filmes dela, não conseguia entrar muito, né, tem os códigos que são mais teatrais, né, que foi o que a Ivonete comentou na última conversa nossa aqui, e ela teria que rever os filmes, coisa que eu acho que ela não conseguiu fazer, né, nessas semanas
Pelo menos foi o que eu entendi, que a Ivonete não conseguiu rever os filmes a tempo, né? Mas é isso. Bacana, bacana. Quer comentar um pouco, Léo, a respeito disso, né? São dois ganchos diferentes, né? A figura do Guido ali sendo representada por ele mesmo como professor, né? Ele se desloca, né? Deixa de ser o interventor e passa a ser a figura que vai ensinar essas meninas. E, no caso da Ivonete aqui, a relação aí com a Ana Carolina mais propriamente dita. Eu só queria falar mais uma coisa do piano, que vai ter a ver com Guido, na verdade, e acho que você disse muito bem, né, essa coisa dessa estrutura, esse peso, né, esse peso morto, né, assim, essa tradição que não tem mais espaço, ela não consegue adentrar, né, ainda que ela insista, né, o que o Rubens falou, quebra a janela, mas não consegue. De alguma maneira, esse personagem também que por mais que ele tente povoar pelos seus desejos ali, né, ser um interventor, né, palavra mais uma vez, fazer a sua intervenção, ela é o tempo inteiro solapada, né, assim. E eu fiquei pensando mais uma coisa do piano que tem a ver com a trilha, do que o Rubens falou, da marchinha e tal. O filme é inteiro perpassado por dois tipos de coisa. Essas músicas, esse cancioneiro de baixo calão, né? Bate-colhão, e os hinos da ditadura, né? Hino à bandeira, que é o tempo inteiro, assim, desconstruído de cabo a rabo, e tá no instrumento musical, né? A composição muitas vezes feita ali no piano, né? Então, o piano, assim, é destruição. A cantiga é dada, essas cantigas pela voz, né? Pela oralidade, né? Essas cantigas de baixo calhão. Pratos usa isso muito, né? O Carlos Alberto Prates Corrêa, né? Nos filmes dele. Todos ele traz muito isso também, né? Faz isso o tempo inteiro. E aí ela vem de uma oralidade, aquilo que está na vida, né? Assim, e essas músicas não, são composições ali, uma trilha composta, normalmente o piano, tum, vai estar lá e o piano quebra, né? Sobre a Ana Carolina, foi muito, foi muito legal, assim, porque quando a gente foi passar, né, a fazer a amostra, né, da escola, a gente entrou em contato, né, Roberto? Na verdade, eu falei com ela, né? E foi muito massa, assim, porque ela trouxe. A conversa era para ela liberar, né? A exibição do filme, né? Por questões de direito e tal. E acho muito interessante o modo como ela se relaciona, né? Muito com a própria obra, né? Que não é assim, ela tinha interesse em saber como que o filme seria exibido, como e não simplesmente passar. E a gente teve uma conversa, né? Um longo debate sobre essas estruturas de poder, assim, eram conversas por Skype, né? Mas longas, assim, 1 hora falando do filme, né? Do e aí eu falando muito sobre o que era a amostra, ela identificando os pontos de contato, trazendo novas questões que o filme trazia também, né, na época. Foi bem legal. E ela de fato, é muito interessante, né, porque você pensar no primeiro momento a Ana Carolina pelos filmes, né, de se imaginar de fato uma figura muito imponente, né, assim, muito. E não, é o contrário, uma figura muito tranquila, muito calma. Você fala bem baixo, pausado, e pensa muitos filmes, né? Assim, alguém que tem uma total relação, de fato, com a obra, né? Sendo que reflete o tempo inteiro aquilo que fez, né? Tem uma. Foi bem massa, assim. Foi interessante o que a Vanessa trouxe, porque é isso, né? Você acha que o contato também com ela diz muito também sobre a obra, mas de alguém que é isso, que também mais uma vez alguém que observa esse espaço, essas relações ali e vai colocando suas críticas, às vezes sutis, às vezes muito radicais, mas muito refinadas, né? Acho que tem uma coisa assim. Acho que você tem uma coisa que não existe no cinema da Ana Carolina, é algo que é grosseiro, né? Algo que é mão pesada, assim.
isso em tudo, assim, a forma como aparece, o modo como ela enquadra, o modo como ela monta os filmes, assim, é tudo muito milimétrico, é tudo muito. E acho que essa questão, inclusive, de entrar nos filmes, né? Essa questão mais teatral, menos realista, né? Prefiro chamar às vezes mais uma coisa menos realista, né? Eu acho que é fundamental. Assim, são os jogos de palavra, né? Ela trabalha muito isso, assim. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Só estou me estendendo um pouco nesse comentário, mas assim, como que o cinema brasileiro teve, dos anos 60, 70 e 80, um modo de encenação, um modo de atuação que é muito calcado nessa forma mais menos realista e muito de um texto que é muitas vezes jogos de palavra ou quase que uma poesia assim. Eu fico pensando num filme, por exemplo, como Baiano Fantasma, que traz isso assim, quase é quase um duelo, assim, os diálogos são quase que um repente, e aí um filme trazendo, né, nordestinos em São Paulo, né? Assim, as respostas se dão muito e aí mais uma vez o Zé Drummond Zé Drummond sempre muito forte nessa como essa presença e trazendo essa poética, né, mesmo assim, o homem que virou suco, a Hora da Estrela, da Suzana Amaral também, que pega o texto da Clarice Lispector, mas transforma em outra coisa, transforma em uma outra relação textual. Não é mais o texto da Clarice Lispector lá na sua coisa mais interior, né, mais psicológica, digamos assim, mais uma coisa de uma exterioridade, né? A Suzana Amaral trabalha muito essa exterioridade no filme, assim. E aí isso está no texto também, está nessa resposta nos jogos, nos diálogos, nos jogos. Eu acho que o Bandido da Luz Vermelha não precisa nem dizer que é isso o tempo inteiro, né? Assim, essas frases, esses. E eu acho que o cinema brasileiro contemporâneo tem muito pouco disso, né? Assim, tem eu não estou falando isso como algo bom ou ruim, não. Estou falando que eu sinto às vezes muita falta, assim. Eu acho que existe um naturalismo, um realismo que eu acho muito importante. Acho que também isso, assim, é uma realidade brasileira que é preciso e é uma realidade brasileira que quando eu digo realidade brasileira até o cinema brasileiro contemporâneo é muito bom porque ele consegue trazer várias realidades brasileiras, né? No seu realismo, assim tudo que está lá, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, curiosamente, são os que acabam tendo muito pouca coisa, né, nesse sentido, mas acho que é um Brasil ali, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu fico pensando onde está esse lugar, né, desse cinema brasileiro que joga tanto com esse outro tipo de construção mesmo, né, de outro tipo de encenação, de se estruturar um texto mesmo dos diálogos, assim. E acho que na Ana Carolina isso é muito, muito impressionante. Assim, um dos últimos filmes dela, Primeira Missa, a Primeira Missa, continua tendo isso de uma forma muito. Assim, eu revi recentemente, quando estava aberto os filmes do SPCine, e os filmes estavam todos em ótima qualidade, e esse filme eu nunca tinha visto ainda. Eu acho impressionante como ela manteve ainda essa mesma relação, né? É o filme sendo feito com essa relação quase em alguma medida, né? Um Panamérica lá nessa estrutura de uma coisa que diz outro Panamérica do Agripino, né? Assim, dessa primeira missa, desses personagens ali desse começo de Brasil, esse Brasil 1500, essa invasão portuguesa, mas e aí isso perpassando por uma outra relação de poder, que é a relação de poder da equipe de filmagem, né, do diretor, que é sempre é muito é um cinema ao mesmo tempo muito abrangente de várias questões, muito instigado, mas ao mesmo tempo que mantém uma certa linha de construção muito própria e muito bem estruturada, né? Não, os filmes são muito diferentes ao mesmo tempo se parece. Tem uma relação de fato muito autoral, né? Assim, no modo como ela conduz, assim.
Enfim. Massa. Ah, em relação ali ao que o Gabriel disse, só tentando trazer uma reação, uma coisa que eu acho legal, Gabriel, é o modo como a Ana Carolina, de certa forma, deixa esses personagens manifestarem os seus desejos, né? E isso acaba fazendo com que haja um cruzamento de perspectivas muitas vezes. Tem os desejos daquelas alunas, né, mulheres em processo de formação, adolescentes em processo de formação, na verdade, tem o desejo daquelas professoras, tem o desejo desse interventor que se materializa ali como professor de cursinho escrachado, como você bem disse, né? Tem o desejo do Estado em controlar, em cercear, né? Em impedir que haja liberdade de pensamento. E em todos os filmes que ela fez até hoje, isso é muito bem demarcado, né? É como se esses filmes, eles trouxessem aquilo que está no âmago, né? Está no expurgo nosso, assim, de pensamento, de reação, né? Não ficam só no campo do imaginário, as coisas de fato acontecem, né? Elas se manifestam fisicamente para a gente. E por mais que muitas vezes esses desejos sejam cessados, né, o que a gente tem aqui é a possibilidade desses personagens se manifestarem assim. É isso aí. Quer comentar mais alguma coisa, Léo, para a gente poder fechar a conversa? Rubens quer comentar alguma coisa ali também? Só quero fazer uma pergunta, é porque o Léo tava falando, tipo, dessa relação de meio que de ausência, assim, que existe no cinema brasileiro contemporâneo, de fazer um cinema da palavra, digamos, assim, um cinema dos aforismos, um cinema da rima, um cinema, assim, eu não diria poético, porque poético não necessariamente, porque, enfim, poético pode se relacionar mais com a imagem, mas eu diria um cinema mais da poesia mesmo, da poesia que tem na palavra, no dizer, na fala, assim. Então, cara, queria saber se você vê hoje em dia assim, algum herdeiro desse tipo de cinema que a Ana Carolina faz. Assim. Foi uma pergunta que eu fiz para Juliana Costa na live passada, assim, mas eu repito porque eu acho que é muito interessante pensar assim, tanto porque os filmes dela, claro, a Ana Carolina tá viva, né? Enfim, lógico, mas tanto porque os filmes dela são, enfim, nos trazem muitas coisas, nos surtem muitas coisas ainda hoje, assim, e eu compacto muito assim disso. Você pensa que é uma falta muito grande que eu sinto, assim, então eu queria sacar de você se você assim, vê isso, se você vê alguém que trabalha nesse tipo de chave ainda, se você vê, enfim, ou algum herdeiro mesmo dos formalismos, das formas estéticas dela, assim, sei lá, no cinema brasileiro mais recente, lógico que eu pensaria no Reichenbach, que sempre foi um cineasta devoto da palavra, ou do Bressani, mas eles já são cineastas que, enfim, o Reichenbach morreu e o Bressani ainda está vivo, mas são quase contemporâneos da Ana Carolina, assim. Enfim, acho que pensar num cinema mais novo, talvez. Enfim. Era só isso mesmo. Valeu. Massa. Eu fico pensando, na verdade, eu não sei se herdeiro, assim, né? Porque eu acho que eu não consigo ver, pelo menos agora, assim, de supetão, alguém que tenha uma espécie de linhagem, né? Assim, desse cinema dela, com esse tipo de trabalho. Não estou nem falando de um cinema que emula ela, não, mas estou falando de uma linhagem mesmo, assim, de trabalhar essa iconografia, iconoclastia, com esse tipo de simbolismo, com esse jogo, com esse trabalho com as palavras, né, com a poesis. É, nesse sentido, eu acho que assim, agora não me vem à cabeça. Eu fico pensando como alguns cinemas, aí acho que é mais filmes do que necessariamente realizadores e realizadoras fazem que me remetem a um tipo de trabalho com a palavra, assim, ainda que em outras chaves, né? Assim, eu fico pensando, por exemplo, como que isso aparece às vezes nos filmes, por exemplo, do Afonso, assim, que tem um trabalho ali com texto, com uma certa forma que não é necessariamente se constrói totalmente no realismo, no naturalismo, né? Numa coisa quase documental, assim.
pensando ali, por exemplo, como isso aparece no Arábia, né? Como isso aparece Eita, fugiu o nome do último filme dele. Sete Anos em Maio. Mas fico pensando, por exemplo, um pouco como que aí não, às vezes isso aparece pontualmente, por exemplo, nos filmes lá da Filme de Plástico, por exemplo, no Coração do Mundo, mas ainda numa outra forma, mais às vezes da gíria e tal, mas eu fico pensando em alguns filmes do Gabito, né, do Gabriel Martins, assim, nos curtas, alguns curtas, tipo Mundo Incrível Remix, que parece um tipo de trabalho com a palavra, um modo de dizer, um modo de trazer isso, mas em outra chave. Fico pensando, mas aí especialmente eu acho que eu vejo um trabalho com texto, com um certo tipo de texto, em outra chave também, mas que acho que é bem interessante, são os filmes lá de Pernambuco, do Surto e Alumbramento, assim. É, que é uma coisa bem interessante de como eles trabalham mesmo essa coisa dessa forma textual, assim, de como a palavra ali ela tem uma importância para além de uma questão narrativa ou de uma questão uma força de estilo, né? Assim, estaria ali, às vezes, na forma como isso aparece nos filmes. É isso, né? Da própria. No Coração do Mundo, né? Que é mais um modo descolado, digamos assim, de dizer, né? Assim, eu fico pensando que ali sim tem um trabalho nesse sentido disso mesmo, de pensar esse jogo, uma construção, um verso, né? Assim, que me veio à cabeça nesse momento foi isso. Assim, talvez, às vezes, na hora que daqui uma hora me vem outra coisa, assim. Mas nesse instante me vieram esses exemplos, assim. Ah, acho que tá show de bola, assim, tá de ótimo tamanho. Valeu demais, Léo. Nossa. Beleza. É isso aí. A Juliana tinha respondido, sobretudo Tavinho Teixeira. Ela é alguém que se aproxima, de certa maneira, do cinema feito pela Ana Carolina, e eu lembrei também de alguém que está na geração mais intermediária aí, que é o Edgar Navarro, né? Não é exatamente da mesma geração da Ana Carolina, mas também não é dessa geração mais nova, mas continua fazendo filmes cada vez melhores. E é isso aí, gente. Léo, brigadão. Quer comentar mais alguma coisa para a gente poder concluir a conversa? Ou... Tá tranquilo? Não, eu só mais uma vez agradecer muito o convite. Acho que foi muito, muito boa a conversa, o diálogo, a, do modo como a gente debateu aqui. Acho que sempre, eu acho que sempre esse tipo de debate é muito bom quando há essa participação, né? Porque aí vão vindo outras falas que às vezes a gente cria uma apresentação para fazer, uma fala, mas ela às vezes ela é isso. Eu acho que elas vai trazendo as questões a partir da participação de todo mundo. Assim, eu achei muito muito massa, assim. Eu agradeço demais o convite e que pena que não tenha cerveja depois, né? Porque seria ótimo agora, tá? Se Com eu tivesse certeza. ali, a gente iria, enfim. O debate acaba Agora seria a hora do exatamente por bar, causa né? da cerveja. Agora seria a hora Deu gatilho aí, como falou o Elias. Maravilha, Léo, obrigadão por tudo mais uma vez aí. Léo sempre disponível, né, para colaborar e alguém sempre interessado, né, nesses papos cinéfilos, né, nessa vertente do cineclubismo, e eu acho que o papo hoje foi bem, bem bacana, né? Gente, brigadão demais a presença de todo mundo que está aí, valeu, Léo, valeu o pessoal que participou, mas efetivamente também, valeu o pessoal que está aí assistindo até agora. A gente encerra, então, mais uma conversa do 04 Cineclube. Semana que vem a gente continua, ainda com a mesma mostra, né, nosso próprio rumo, Cinema de Ana Carolina. A conversa vai ser sobre O Sonho de Valsa, que é um filme de 87,
e o debate vai ser comentado pela crítica Carol Almeida. Então, até semana que vem. Amanhã eu já mando aí o Sonho de Valsa para vocês assistirem. Abração aí, pessoal. Boa noite. Valeu por tudo, Léo. Tchau, tchau. Obrigadão, Léo. Foi uma honra, um prazer imenso. Valeu, galera. Agradeço, prazer. Tchau. Não esquece de mandar um ouro branco também, Roberto.